Fala galera ligada no canal Colina em Foco, falamos aqui diretamente de São Januário, nesse pós-jogo de Vasco 4, Vitória 3, um jogo completamente maluco, onde o Vasco abusou da sorte, não teve juízo nenhum. Abriu o placar, fez 1-0 contra uma retranca do Vitória, que veio muito para beliscar ali um pontinho, que nada, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. O Vasco abriu o placar com o Nuno Moreira, tomou a virada no Vitória ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, um jogo totalmente maluco. O Vasco consegue a virada para 3-2, com 2 gols marcados por Ryan. Sofre o empate no 3-3 num lance, né, num lance onde o Vitória teve um jogador expulso. Com 1 a menos, o Vitória conseguiu empatar em 3-3. E aí, nos acréscimos, cruzamento de Lucas Piton, cabeçada certeira de GB para colocar o Vasco à frente e conquistando, portanto, os 3 pontos diante da sua torcida apaixonada que lotou São Januário e fez uma grande festa aqui em São Januário. Uma vitória importante, o resultado tem que ser celebrado, mas o jogo não foi tão bom não. O Vasco abusou da sorte nessa partida, né, levou gols inacreditáveis, né, fáceis de serem evitados, foram 2 gols de bola parada, né, um gol de transição onde o Vasco não tinha motivo para sofrer como sofreu diante do Vitória. Mas é importante pelo resultado, abrindo ali uma grande distância para a zona do rebaixamento. Vale lembrar que o Vitória é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco abrindo uma vantagem importante, uma gordurinha. E agora podendo olhar um pouco para a parte de cima da tabela, beleza? Vamos agora ouvir o técnico Fernando Diniz. Primeiro, ele explicando os motivos que fazem o Vasco oscilar tanto quando pega, por exemplo, o Vitória, uma equipe da parte de baixo da tabela, levando em consideração o jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro aqui, que o Vasco foi muito bem desde o primeiro minuto. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Pergunta muito bem feita, ela corresponde aos fatos. Não é do time o jogo ser mais fácil, os times estão mais mal colocados na tabela de classificação e hoje aconteceu de ter esse declínio que foi visível. O primeiro tempo a gente teve muito ruim mesmo, muito ruim. Até na questão do ataque, a gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada, nem na pressão em bloco alto, nem marcando em bloco baixo, e nem bola parada, a gente não foi bem em nada, a gente só fez o gol no primeiro tempo. Então tem tudo a ver a tua pergunta, mas não sei se tem a ver com o Vitória, embora hoje a gente venha de jogos, tem um monte de coisa que você pode falar do campo, hoje estava pior, o campo estava muito seco, aqui quando seca, o jogo 4 horas da tarde, o campo pra gente a bola fica um pouco mais viva, mas também a gente não pode também colocar no campo, porque se fosse o campo, o segundo tempo não teria melhorado, né? Então o que eu acho é que a gente não pode entrar, independente de quem seja o adversário, e esse jogo ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco, hoje deu uma melhorada, a gente está no meio da tabela, mas ainda ela está mais assim, atrás da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. Então assim, a crítica é bem feita e a gente tem que ser criticado mesmo pelo primeiro tempo. E é bem verdade, se a gente empata o jogo, ia ter um monte de crítica. Embora no segundo tempo também a gente pode reverter tudo que aconteceu no primeiro tempo. Acho que foi intenso, errou em algumas coisas, principalmente da parte da marcação, de ceder alguns contra-ataques, mas o time foi muito ofensivo, foi muito criativo, foi muito ousado, foi muito corajoso e mereceu a vitória. No segundo tempo eu gostei muito. Tem as falhas do segundo tempo elas são mais admissíveis. A do primeiro tempo não, acho que a gente falhou muito mais do que a gente devia. O Fernando Diniz também comentou sobre o Léo Jardim, que inclusive foi vaiado hoje aqui em São Januário. Vamos aí ouvir o que o Diniz tem a dizer sobre o goleiro Léo Jardim, que foi bastante criticado pela torcida hoje. Ele estreou no Vasco, porque jogar em time grande, o cara ficar sem ser vaiado, então demorou muito tempo. Então, isso aí está de parabéns, está estreando num time grande como o Vasco, muito bom para o Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota.
Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols. E ele tem um crédito imenso, e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. Ele já nos salvou em inúmeras ocasiões. O Fernando Diniz também falou sobre qual é o campeonato do Vasco nesse momento. É brigar na parte de cima? Ainda, né, se livrar do rebaixamento? Vamos ouvir o Fernando Diniz. Qual o objetivo, qual o próximo passo? Ainda mais agora tendo 15 dias, né, de recuperação. Não, o objetivo do Vasco, ele tem que se distanciar da zona de rebaixamento e ficar livre dessa possibilidade de cair. E aos poucos ele vai aspirando coisa maior. A intenção minha nunca vinha aqui para o Vasco ficar lutando pela zona de rebaixamento. Se fazer o que eu quero e o que eu almejo é que o time consiga classificar direto para a Libertadores. Se fazer o que eu desejo para o Vasco, que a gente vai, o nosso objetivo, claro, é esse. Agora não adianta ficar olhando para a Libertadores, classificação direta e na posição que a gente estava. E agora também a gente tem que saber olhar para cima e olhar para baixo, que isso facilita a gente encarar melhor o próximo jogo. A gente não pode relaxar, entrar achando que vai ter jogo fácil no campeonato. Cada jogo para a gente é uma decisão, está decidindo alguma coisa. Esses últimos jogos estava decidindo a gente sair do rebaixamento e provavelmente daqui para frente começa a decidir em que lugar que a gente vai ficar na tabela. Se é Sul-Americana, se é Libertadores, se é pré-Libertadores. Aí essas foram as principais respostas da coletiva do técnico Fernando Diniz. Na zona mista, Ryan GB, Matheus França e Nuno Moreira falaram na zona mista e vamos ouvir também as entrevistas desses jogadores. Com esses 2 gols você passou a ser o artilheiro isolado da era Diniz, inclusive ultrapassando o Verratti, que tinha 9 gols desde que o Diniz chegou. Como é que é para você essa fase também artilheira e com vitória, né, que fica melhor ainda? Sim, muito feliz com a vitória, feliz também pelo momento que estou vivendo. O Diniz sempre vem me ajudando, então sempre trabalhei para viver esse momento que sempre foi meu forte fazer o gol. Então fazendo o gol e ajudando o Vasco é o meu objetivo e se Deus quiser vai vir mais pela frente aí. Ryan, em cima até disso que ele falou, você é o artilheiro do time na era Diniz, você é o jogador que mais sofre faltas no Vasco, você é o jogador que mais finaliza no Vasco desde que o Diniz chegou. Como foi esse trabalho do Diniz com você, essa evolução sua dentro do Vasco da Gama? Desde que o Diniz chegou, ele vem me lapidando, né? A gente vem conversando muito, então ele sabe que o meu forte é fazer o gol, chegar dentro da área, dar passe, ter drible. Então o Diniz vem trabalhando muito isso e ele vem me lapidando muito bem, tá dando certo. Obrigado. GB, uma palavrinha aqui. Cara, eu acho que não tenho o que falar em relação àquele momento do gol, cara. Fala um pouquinho daquele momento ali, da sua entrada em campo, bastidor, o que o Diniz falou contigo naquele momento. E a emoção do gol, da vitória. Fala um pouquinho pra gente, GB. Não, estou muito feliz. Quero agradecer a Deus, porque eu venho batalhando muito, venho lutando muito. Eu tive uma lesão agora na coxa esquerda e estou voltando de lesão, então fazer um gol desse e dar a vitória para o Vasco é muito importante para mim. E agradecer também a todo o staff do departamento médico, ao Dang, que me ajudou bastante nessa preparação, nessa volta. Então, muito feliz dar essa vitória para o Vascão e vamos por mais. A cria resolve, né? O Ryan fez 2, você fez 1. A base do Vasco, como sempre, resolvendo, né? Não, a gente está sempre preparado para qualquer oportunidade, então a gente tem a confiança do treinador, do nosso professor. Então é só entrar e resolver, como você diz. Contrapartida, né? O Ryan jogando como centroavante, acabou fazendo gol no início, você entra e faz o gol. Em contrapartida, o companheiro de você de posição, o Verratti, não marca com bola rolando desde o jogo contra o Mirassol. Como é que está sendo esse jejum para ele? Né? Vocês têm conversado com ele, você sente que ele está um pouco diferente? Como é que está a questão do Verratti também? Não, o Verratti é a nossa inspiração como trabalhador, ele trabalha bastante. Sei que o momento dele vai chegar e a gente está sempre junto com ele a qualquer momento. Tem uma estatística curiosa em relação a você. Toda vez que você faz gol ou dá uma assistência, o Vasco ganha. O único jogo que não teve isso foi na vitória sobre o Cruzeiro. Você sabia dessa coincidência, dessa boa coincidência? Sim, eu reparei. Mas assim, eu não me foco nisso. Eu tento sempre ajudar a equipa a ser com gols, assistências ou então fazer o melhor que posso e felizmente, se quando eu marco ganhamos, que eu marco sempre então.
Nono, você ali jogou durante muito tempo com o Puma e agora o Lupiton voltando de lesão e jogando. Para você, qual é a diferença ou quais são as características marcantes assim, em relação a jogar com o Puma ou com o Piton? Porque agora vai ficar uma boa dor de cabeça para o Diniz, né? Sim, o Puma acho que fez muito bons jogos enquanto teve a oportunidade, mas claro que é diferente jogar com um jogador de pé esquerdo ali na linha a um pé direito e eu tentei me adaptar o máximo que consegui e eu acho que lá está, o Puma conseguiu fazer bons jogos e agora o Diniz é que tem que escolher qual dos dois é que vai jogar. Não tem preferência não, né? Não, não. Obrigado. Sobre os bastidores ali no momento da sua entrada, o jogo foi um jogo maluco, né? O Vasco virou, teve um empate, depois conseguiu um gol no final. Fala um pouquinho como é que foi a sua entrada ali, o que o Diniz falou contigo naquele momento do jogo. Eu entrei para dar mais ataque para a equipe ali, pude ajudar ali circulando a bola em diferentes posições, já entrei mais ali pelo meio apoiando e cheguei um pouco na área também, isso era o objetivo ali, a gente estava com um a mais em campo, então a gente tinha que abaixar a linha deles e fazer mais ataque, cruzamento também, e foi desse jeito que a gente conseguiu o gol da vitória. A gente nunca vai falar em rebaixamento, nosso objetivo nunca vai ser esse, nosso objetivo é sempre ganhar, como eu disse ali, sempre ganhar o próximo jogo e passo a passo a gente vai crescendo e tenho certeza que vamos alcançar objetivos maiores. Matheus, a tua atuação hoje, você entrou no segundo tempo e você pôde dividir alguns minutos ao lado do Felipe Coutinho. Fala pra gente como que é a sensação, como você se sentiu jogando ao lado dele, você acredita que pode contribuir com ele também no setor de armação e como é estar jogando ao lado de um jogador com a qualidade dele? Eu fico muito feliz de jogar ao lado dele, é um jogador incrível, qualidade absurda, todo mundo sabe. E tenho a certeza que jogando ao lado dele me sinto bem também e ele só tem a agregar no meu estilo de jogo também. E eu também posso dar mais apoio a ele, suporte. Hoje a gente entrou ali junto, teve momentos que tocamos a bola um para o outro, fizemos algumas jogadas e isso é o mais importante, ajudar a equipe da melhor maneira possível. Adaptação ao futebol brasileiro, está voltando agora, você teve uma lesão também antes do jogo contra o Palmeiras. Qual a importância dessa data para você e para os jogadores do Vasco? A importância muito grande para seguir trabalhando firme, descansar também depois desse jogo difícil. E eu já estou me sentindo muito bem fisicamente, estou consistente nas entradas na partida e acredito que eu só tenho a crescer aqui no Vasco e dar sequência no meu trabalho para ajudar cada vez mais a equipe como foi hoje. Tá aí, portanto, a zona mista do Vasco, 4 jogadores falaram, Diniz também. E a gente encerra, portanto, esse vídeo pedindo para você deixar o like, para você também compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Eu fico por aqui. Lembrando que o Vasco vai ter 2 dias de folga, segunda e terça-feira, representação na quarta-feira no CT Moacir Barbosa, né? Tendo aí essa data FIFA para melhorar a equipe, treinar, mas principalmente descansar, porque o Vasco só tem ali o Vitória, lá na frente, no dia 15 de outubro, na Arena Castelão. Então, muito tempo para recuperar, né, as forças, treinar para esse importante compromisso contra um outro time que, assim como o Vitória, está dentro da zona do rebaixamento. Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima. Não esqueça de deixar o like, não esqueça também de compartilhar esse vídeo e não esqueça também de se inscrever no canal Colina em Foco. Valeu, tamo junto e até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau.